Pedro estava deitado em sua cama, os olhos pesados, tentando pegar no sono. Era uma noite comum, como tantas outras, e o silêncio da casa parecia profundo. O relógio marcava 2h48 da madrugada quando o som de uma notificação do celular o acordou. Ele olhou para a tela, esperando uma mensagem de algum amigo ou talvez uma atualização de rede social. No entanto, ao desbloquear o telefone, ele viu algo estranho. Havia uma ligação perdida, mas o número que aparecia na tela era o seu próprio número. Confuso, Pedro se levantou na cama e olhou para o telefone, imaginando se havia se enganado ao ver o número ou se o celular estava com algum tipo de erro. Mas não, ali estava sua própria numeração, com a hora exata de 2h47, apenas um minuto antes. Ele sentiu um arrepio subindo pela espinha e, sem saber exatamente porquê, decidiu tentar retornar a ligação. Quando o telefone tocou do outro lado, a linha estava silenciosa, como se a pessoa do outro lado não estivesse fazendo nada, apenas ouvindo. Pedro, nervoso, esperou alguns segundos e desligou. Não tinha sentido algum continuar aquela chamada. No entanto, mal colocou o celular de volta na mesa de cabeceira, o telefone tocou novamente. Ele hesitou, mas, por alguma razão, atendeu. A voz do outro lado estava distorcida, como se estivesse sendo emitida de um lugar distante, com ecos incompreensíveis. Por um instante, Pedro pensou em alguma brincadeira de mau gosto, talvez algum amigo zombando dele. Mas a voz parecia cada vez mais familiar, como se estivesse falando diretamente com ele. Pedro, a voz disse, com um tom baixo e arrastado. O coração de Pedro acelerou, e ele se afastou do telefone, um misto de medo e confusão tomando conta de seu corpo. Quem estava fazendo isso? E por que usavam o seu próprio número? Ele olhou para o celular e notou que a ligação estava vindo de um número internacional agora. No entanto, a voz parecia cada vez mais clara e mais próxima. Ele ouviu o nome dele sendo repetido lentamente, seguido por uma frase: "Você não deveria ter atendido." Pedro imediatamente desligou a ligação, mas o pânico já tomava conta de seu corpo. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhou para a tela de seu celular e viu que havia mais uma mensagem de texto, agora de um número desconhecido, com uma simples frase: "Eu sei onde você está." O pânico aumentou, mas ele se forçou a manter a calma. Rapidamente, Pedro verificou a segurança da casa, trancando portas e janelas. Ele estava isolado, em um bairro calmo e silencioso, onde praticamente não havia ninguém pela vizinhança naquela hora. Nada fazia sentido. Como alguém sabia onde ele estava? Como o próprio número dele apareceu no celular? Ele tentou ligar de volta para aquele número internacional, mas sempre que o fazia, a linha ficava muda. Ele sentiu que não estava sozinho. A sensação de estar sendo observado só crescia, e o medo de estar sendo vigiado por alguém que sabia mais do que deveria era sufocante. Passados alguns minutos, Pedro começou a ouvir batidas fracas na porta de sua casa. Ele se congelou. Seriam os próprios amigos brincando? Mas o som não era o que ele imaginava. As batidas eram lentas, quase metodológicas. E a pior parte? Ele sabia que ninguém mais estava por ali. Com a coragem esgotada, Pedro foi até a porta e olhou pela janela. Não havia ninguém. Mas foi quando ele olhou mais uma vez para o telefone que a tela brilhou novamente. Mais uma mensagem: "Eu sei o que você fez ontem." Pedro, agora completamente aterrorizado, sentiu seu coração batendo forte. Alguém sabia demais. Mas quem? E o mais assustador, como essa pessoa sabia sobre algo que ele não havia contado a ninguém? Não havia mais explicação lógica para o que estava acontecendo. A ligação e as mensagens continuaram a incomodá-lo durante toda a madrugada. Somente quando a luz do dia começou a nascer, o telefone finalmente parou de tocar. Mas a sensação de medo ainda pairava no ar. Pedro nunca mais voltou a dormir tranquilo depois daquela noite. A única coisa que ele sabia com certeza era que, de algum lugar distante e desconhecido, alguém sabia muito mais sobre ele do que ele imaginava. E isso o assombraria para sempre.